Então, boa noite a todos. Essa noite gelada em São Paulo. Vamos estudar um pouquinho sobre o protocolo para dor crônica na TCC. E eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do material desse artigo super bacana. Como eu estava falando aqui no começo, né, para vocês, é uma plataforma de artigos científicos que eu e a Luciene realmente assinamos, e lá tem muito material legal. Hoje começa uma nova etapa da nossa supervisão. A gente acabou de terminar o livro da CTR, né, que é para transtornos desafiadores, que foi a última obra, então, né, do Aaron Beck, aí, que ele contribuiu para a gente. E hoje a gente vai falar... Faz tempo que a gente não fala de protocolo, né? Então, a gente decidiu vir com um protocolo. Quando a gente pega os casos de supervisão, a gente vê que sempre tem alguma coisinha direcionada para isso, um paciente que tem uma doença crônica, então por que não falar de um protocolo na TCC para doenças crônicas, né? E esse artigo, ele foi escolhido aí para vocês, então, para a gente poder trabalhar um pouquinho do que é essas doenças crônicas, segundo a TCC, essa parte comportamental, essa parte social, essa parte familiar. E o interessante, né, que aqui até no artigo, lógico, embasado na TCC, fala muito da tríade cognitiva. O quanto que a gente viu, então, no livro da Judite, terceira edição, o quanto a gente viu na CTR, e o quanto a gente vê se falando por aí, a importância da tríade cognitiva. Então, vamos pensar que se o que eu penso, como eu penso sobre mim, como eu penso sobre o mundo e as pessoas, e como eu penso sobre o futuro, pode mudar toda a forma e estrutura de pensamento realmente, se aquele pensamento vai estar funcional ou disfuncional. Como é importante trabalhar a tríade do nosso paciente nas sessões. Tão importante como as crenças centrais e subjacentes, como a gente já falou, né? Esses pensamentos de crenças subjacentes, ele vai ter muita relação, então, com a nossa tríade cognitiva, ok? E qual é o objetivo, então, que a gente vai aprender aqui com esse artigo? Conceitualizar doenças crônicas não transmissíveis. Por que não transmissíveis? Porque a gente aqui não tem, no caso, por exemplo, de AIDS, hepatite, não tem essas doenças que são transmissíveis, tá? Aprender a contribuição da terapia cognitiva comportamental no tratamento de pacientes de doenças crônicas, descrever técnicas não farmacológicas para lidar com os pensamentos, emoções e comportamentos problemáticos relacionados à doença crônica, que é a nossa querida tríade cognitiva aqui, né, o nosso modelo cognitivo da TCC, identificar as técnicas que, se utilizada adequadamente, permite facilitar a compreensão da adesão do paciente no seu tratamento. Daí a gente fala do pensamento mais funcional, se a gente for levar para a CTR, a gente vai falar o melhor self, o modo adaptativo, né? E apontar as habilidades e técnicas que, quando ensinadas ao paciente, auxiliam ao enfrentamento dos fatores de estresse que pode interferir no tratamento ou precipitar sintomas emocionais relacionados a enfermidades crônicas. Então, a forma que eu vou encarar aquela doença, né, e como eu vou sentir, como eu vou me comportar sobre aquela doença, pode interferir no tratamento como um todo. Então, a introdução, ela fala o quê, né, para a gente estatisticamente? Que 60 milhões de mortes ocorrem em todo o mundo, é um índice aqui de 2016, né, e metade dessas doenças, elas são derivadas de uma doença crônica. Riscos principais como fumo, inatividade física. Então, o quanto é importante quando a gente fala assim, nossa, eu vou para o psicólogo pedir para eu fazer atividade física, né? Então, a gente vai ver o quanto isso é importante, o quanto é importante até aqui, né? Eu, como psicóloga do esporte, posso falar até mais um pouco dessa importância do funcionamento
que melhora também a emocional daquele paciente que pratica uma atividade física. A alimentação não adequada e o uso prejudicial de álcool. Então, se a gente for pensar aqui na manutenção, nas estratégias cognitivas dos nossos pacientes, como que isso pode interferir emocionalmente na vida dos nossos clientes, pacientes? Apatia, depressão, ansiedade, insônia, medos, desconfianças, alucinações e alterações do comportamento. Então, vocês podem ver alguns pacientes que falam assim, eu vou abandonar esse tratamento, não tem mais jeito, eu não quero mais. E a alteração do comportamento vai entrar muito nesse pensamento que foi disfuncional sobre aquela doença. Quando a gente vê, então, aquele paciente que vai entrando numa apatia, no isolamento, começa a reclamar da qualidade do sono, começa a se isolar, né, muito, ele entrando numa depressão, ele tendo crises ansiosas, que também mexe no sono, os medos, né, porque realmente, quando a gente tem uma doença crônica, até não está escrito aqui, mas a gente sabe de algumas doenças que causam dores, né, reumatismo, fibromialgia, que são doenças crônicas, mexem muito com o emocional do nosso paciente. Então, eles também podem entrar aqui nesse protocolo. E aí, as causas patológicas, né, consequentes do foco dessas intervenções de saúde, vem incluir também contexto social relacionado à saúde. E como que a gente pode, né, no empoderamento, são apontadas de forma a auxiliar a obtenção de controles. Aqui, como é importante o modelo psicossocial, né, que aonde aquele paciente está inserido, qual é aquela população, quem é essa família. Então, a qualidade de vida desse paciente com uma doença crônica é extremamente importante. Essa relação psicossocial, biopsicossocial, que ele vai estar inserido, vai ser muito importante. Então, aqui a gente já começa pensando numa boa anamnese, como que é o contexto desse indivíduo, como que aonde ele está inserido, quais são os profissionais que estão lidando com ele. Se a gente consegue um relacionamento também profissional com esses médico, nutricionista, fisioterapeutas, educadores físicos, seja quem é que esteja cuidando desse paciente, vai ser de suma importância. E como que a terapia cognitiva, então, com as suas técnicas, busca produzir mudança nas crenças, nos pensamentos, né? Emoções e comportamentos duradouros, que enfatiza a aliança terapêutica. Então, como é importante essa aliança baseada na TCC, com eu penso, eu sinto, eu me comporto e eu tenho reações fisiológicas, né, com esse paciente. E educar esse paciente pensando nos problemas atuais dele. Ah, mas a TCC não trata, então, a causa raiz? Nós já sabemos que sim, que isso é um mito, né, sobre a TCC, e as crenças centrais, elas estão aí justamente para falar, porque elas são instaladas na infância, e o quanto que a gente trabalha com os nossos pacientes, o quanto que é importante trabalhar as crenças dos pacientes, né? E fazer, então, a estruturações das sessões de forma individualizada para cada paciente. Então, a gente tem aqui sim um protocolo, e esse protocolo ele vai ser moldado para cada um dos nossos pacientes que necessitarem dele. As doenças crônicas, elas são enfermidades, né, de curso prolongado com frequências associadas a um grau variável de incapacidade. Geralmente sua progressão é lenta, silenciosa, e aqui a gente pode pensar numa diabetes, por exemplo, tá? Implicando na necessidade de adaptação em diversos níveis, tanto físico como familiar, social, psicológico, emocional e espiritual também. Porque quantas vezes vocês já ouviram um paciente falar? Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Ele me abandonou? Então, a gente vê que as questões espirituais do paciente, quando a gente fala de doenças crônicas, vão aparecer no setting terapêutico.
tá? São resultantes de diversos fatores, como determinantes sociais e condicionados, além de fatores de riscos individuais, como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, inatividade física, alimentação inadequada ou precária. Alguns casos, as pessoas podem comer demais ou comer de menos. E a gente precisa ficar atento, porque pode ser por conta daquela doença que ela tenha. E esses fatores também exacerbam problemas de saúde mentais, né? Então, voltando no caso de uma diabetes, é uma doença extremamente silenciosa, que geralmente quando a pessoa descobre, ela já está no índice, né, glicêmico muito alto ou de insulina, e ela pode perder visão, ela pode ter a amputação dos membros, e essas ocorrências que ocorrem, não tem como não mexer com o emocional daquela pessoa. Então, são coisas físicas que vão acontecer na vida daquela pessoa, que vão mexer com ela como um todo. E por que não social também? Né? A pessoa que chega a... Eu já tive pacientes que tiveram perca de visão temporária. E o desespero delas foram tão grande, e uma da maior preocupação era: como que eu vou me virar se eu ficar cego? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, o contexto familiar, social era muito precário. Então, a gente não ia ter aquela rede de apoio para ajudar. E foi ali que a pessoa falou: ou eu cuido dessa diabetes, ou eu estou lascada, né? Porque eu não vou ter uma rede de apoio. Então, a gente vê como uma doença pode prejudicar várias outras coisas. Consumo de bebida, aqui a gente sabe muito bem os prejuízos, né, cognitivos, motores, que a pessoa também pode ter. E também, em alguns casos, o abandono familiar, né, que também é uma coisa que acontece em alguns casos aí de dependência alcoólica ou química. Então, a gente vê aí que as enfermidades, elas necessitam de acompanhamento ao longo dos anos. Não é um tratamento curto, principalmente quando a gente fala de doenças crônicas. Se a gente for falar aí de alcoolismo, a gente está falando 10 anos, né? Câncer também, porque a pessoa, quando ela tem aquela melhora, ela abandona o tratamento. E aí vem a recaída. Então, a gente trabalha também na TCC muito recaída, para aquele pacientinho não voltar a ter aquela coisa que era tão prejudicial. Em relação, né, à bebida, a gente sabe que afeta outros órgãos também, não só o motor, não só o cognitivo, mas fígado também afeta bastante, né, o pâncreas também pode afetar, no caso da diabetes. A gente sabe que tem órgãos fundamentais que são tão importantes que também precisam ser cuidados metabolicamente. Então, é um tratamento longo, não é uma coisa assim. E o processo terapêutico, o protocolo, apesar de estar estruturado em poucas semanas, a gente sabe que depende de cada pacientinho para ele aderir ao passo a passo daquele protocolo, tá? Então, a gente vê aí hipertensão arterial, a famosa pressão alta, ou a pressão muito baixa também, né? Ela também é prejudicial e a gente tem que lembrar disso. Diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas, que pode trazer também sensações de ansiedade, doenças reumatológicas, incapacidades estruturais como amputações e cegueiras. Aqui, né, a gente vê que o diagnóstico e o tratamento da doença crônica, ela provoca descontroles mesmo físicos, emocionais, com consequências no funcionamento do corpo daquele indivíduo, tanto psíquico, né, como físico mesmo. E a gente precisa cuidar dessa pessoa e ter uma empatia no atendimento dessa pessoa, se colocar no lugar dela, entender esses papéis, entender esse sofrimento, porque isso pode acontecer também na dinâmica familiar. A gente vai ter que psicoeducar essa família, fazer essa família entender essa doença, acolher esse paciente, tanto quanto os médicos, né, os profissionais que vão estar cuidando dele.
E isso vai depender muito de cada paciente, as condições financeiras dele, se ele tem plano de saúde, se ele não tem plano de saúde, se ele está sendo bem assistido, se ele não está sendo bem assistido. Para a gente ter essa empatia, poder se colocar, né, no lugar desse paciente e poder ajudá-lo da melhor forma que ele puder, fazendo os encaminhamentos devido. Isso é até uma coisa que saiu, né, bastante comentado na última semana, porque saiu uma resolução nova, principalmente para criança e adolescente, e lá fala, um dos itens é sobre os encaminhamentos, que o psicólogo precisa fazer os encaminhamentos. Então, aqui, em doenças crônicas, também precisamos. Se a gente perceber que aquele paciente ele não está procurando a ajuda adequada, ou se ele não está sendo bem assistido, é nossa obrigação, enquanto psicólogo, fazer esse encaminhamento. Fazer esse encaminhamento por escrito, colocar no prontuário, arquivar qual foi o dia que você fez o encaminhamento e para qual especialidade você fez esse encaminhamento. É importante, tá? Então, de maneira geral, as reações dos pacientes quando recebem um diagnóstico de doença crônica é de angústia e tristeza. A doença ameaça planos para o futuro e os confronta com as possibilidades de morte, gerando medo e ansiedade. E eu acho que muitos aqui já pegaram o paciente aqui e falaram assim, o médico jogou isso no meu colo, ele não teve tato, ele não soube conversar comigo sobre isso. Então, quantas vezes a gente escuta, né, às vezes uma falta de sensibilidade médica ao falar daquele diagnóstico. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, psicoeducar, acolher, amparar aquele paciente, para daí a gente entrar com os protocolos. E, né, quando a gente fala de cronicidade, os estressores decorrentes do tratamento, pode levar a um quadro depressivo complicado. É um impacto negativo na vida dessa pessoa, na qualidade de vida, na dinâmica, na imunidade, na capacidade funcional, nos relaxamentos, né, nos cuidados pessoais. Então, a gente vê que mexe com uma pessoa como um todo. Então, é como se ela tivesse uma vida normal, tranquila, e de repente cai essa bomba no colo da pessoa. E vai depender muito de como é o funcionamento cognitivo, como que é a forma estrutural do pensamento dessa pessoa, para saber como ela vai lidar com isso. Mas se ela chegou até o nosso consultório, é porque não está muito bem. E até mais, aqueles pacientes mais positivos, mais empoderados, com os melhores self, eles também têm queda, porque não é fácil receber um diagnóstico de uma doença crônica, né? Se a gente for pensar em um câncer, um reumatismo, coisas que são muito longo prazo. Porque se a gente for pensar em algumas outras doenças, geralmente a pessoa fala, a família já fala, né? Ela procurou isso, ela sabia que ia acabar nisso, e mesmo assim continuou bebendo, continuou usando droga, né? E aí tá aí agora desse jeito e tá reclamando. Então a gente escuta isso da família. Por isso que é tão importante acolher aquele paciente, mas também psicoeducar o que está em torno, a família principalmente. E aí, a gente vai então fazer a adesão e qual o grau de comportamento dessa pessoa, né? E as medicações, os tratamentos, as mudanças de estilo de vida que ela vai ter, as recomendações profissionais, como eu falei, os encaminhamentos, né? E os fatores que repassam a adesão são de ordem pessoal dessa pessoa. Então, idade, sexo, nível socioeconômico, a própria doença, condições de tratamento, crenças sobre essa saúde, né, estilos de vida, cultura, relacionamento com a equipe da saúde. E a definição da adesão, então, multidisciplinar, é difícil de compreender, né? E a gente só a partir daqui, entendendo tudo isso, qual o modelo, a estrutura dessa pessoa, tudo que vai vir com essa pessoa, é que a gente vai conseguir traçar caminhos para o tratamento. Então, aqui a gente fala realmente do modelo cognitivo, né? A situação, então, como aquela pessoa
reagiu frente ao diagnóstico da doença, qual o pensamento que veio, esse pensamento gerou qual emoção, qual comportamento e reações fisiológicas que ela teve, tá? Esse modelo cognitivo tem características aí, né, da psicoterapia, da TCC, que são de curto e limitado tempo quando a gente pensa em protocolo, né? E a gente vai trabalhar aí a depressão, os transtornos de ansiedade ou alimentares, dificuldades interpessoais e as patologias orgânicas desse paciente. E a gente trabalha, então, a primeira coisa que a gente trabalha é a tríade cognitiva, né? Visão de mim, visão do mundo e das pessoas e a visão de futuro. Quando a gente pensa que ele vem com uma doença crônica, já um diagnóstico, ou ele estava com você e recebeu esse diagnóstico, ele estava com uma tríade até funcional, você pode ter certeza que essa tríade ela vai ficar mais negativa, mais disfuncional. Então, a gente precisa, na conceitualização, pegar essa tríade recente, após esse diagnóstico de doença crônica, para começar a trabalhar a partir daí, tá? Então, quais são os pensamentos automáticos que ela está tendo, quais são as crenças subjacentes que ela está tendo, tá? Então, tendo esses pensamentos automáticos, as reações fisiológicas que ela está tendo, comportamentos que ela está tendo, né? Como que está a afetividade desse pacientinho. E dessa forma, a gente vai vendo aí, né, as experiências prévias de comportamentos atuais que ele pode ter e como que a gente pode, então, a partir daí, estruturar os atendimentos do paciente para minimizar o sofrimento dele. Como a gente falou, nem sempre uma distorção cognitiva é mentirosa. Às vezes ela é verdade, né? Então, ele teve uma catastrofização. Meu Deus, estou com câncer, vou morrer. Ele está com câncer, não necessariamente ele vai morrer, mas é uma catastrofização real. E a gente vai tentar ali trabalhar para minimizar, desculpa, né, o sofrimento desse paciente. Tá, a gente tem esse diagnóstico. E agora? Eu vou me entregar e morrer, né? Ou eu vou pensar de uma forma mais funcional, vou fazer o meu tratamento, e mesmo que for uma doença terminal, paliativa, a gente vai tentar trazer conforto, né? A gente vai tentar trazer ali para esse paciente uma vida mais saudável, mais empoderada, mais com self, né, melhor e mais resiliência para ele lidar com os dias que ele tem aí para enfrentar. E uma boa relação terapêutica, né, vai fazer a conexão necessária aí com esse paciente, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus comportamentos, trabalhando sempre com a empatia, fazendo essa aliança terapêutica funcionar para a gente poder ajudar o nosso paciente a partir daí. Né? Aqui fala um pouquinho sobre o método cognitivo, que a gente aqui é da TCC e sabe mais ou menos como funciona, como a gente tem que direcionar o manejo, né, segundo a TCC, com a equipe, com o paciente, a comunicação clara e objetiva, buscando, né, dar esse suporte emocional para os nossos pacientes. E aqui eles falam também, por meio de entrevistas clínicas, aplicações de escalas ou inventários, a gente vê como ele está naquele momento. Apesar da gente saber que as escalas de Beck, né, algumas não estão favoráveis, elas ainda são escalas muito utilizadas, são escalas que ainda se fala muito para a gente conseguir mensurar, então, aí, algumas situações dos nossos pacientes. Quando a gente fala de estrutura de TCC, eles falam para aplicar todas, tá? Mesmo se aquele paciente veio com crises de ansiedade, a gente aplica o BAI, o BDI, BHS nos nossos pacientes. Se tiver ideação suicida, a gente vai aplicar a outra escala também. E aqui, entre as formas de intervenções, né, a gente vai ver, então, o que a gente vai trabalhar um pouquinho.
Então, é a psicoeducação do paciente e seus familiares sobre a doença e os seus tratamentos e as dificuldades e consequências associadas a essa doença. Ajudar o paciente a ter um papel mais ativo no seu tratamento, então não abandonar os seus tratamentos, procurar, por meio da adaptação, da entrevista motivacional, então, não sei se todos conhecem, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, vai ajudar o nosso paciente também, facilitar a cooperação do tratamento visando a adesão nesse tratamento, porque tem alguns tratamentos que são difíceis, tem reações, né, pacientes com câncer que estão fazendo químio, rádio, eles passam bem mal, tem que sempre estar fazendo exames para ver como estão a imunidade, se vai poder fazer ou não, né, a terapia naquela semana. Então, a gente sabe que é bem difícil. Oferecer técnicas não farmacológicas, né, para lidar com os pensamentos, emoções, comportamentos problemáticos. A gente fala não farmacológica porque o psicólogo não passa medicação, nem faz indicativos de medicações, né? Então, por isso que a gente sempre deixa claro aqui. Auxiliar no enfrentamento de estressores que podem interferir no tratamento ou precipitar episódios de depressão ou ansiedade. Estimular a adaptação à doença, ao tratamento. Aumentar a consciência, buscando identificar os fatores desencadeantes e as sequelas dos acontecimentos associados ao sintoma e ao comportamento, e monitorar e registrar as ocorrências. Então, aqui a gente pode falar de RPD, tá? E realizar o controle de estressores. E aqui entra, então, respiração diafragmática, relaxamento muscular, técnicas cognitivas para o controle da angústia. Então, aqui a gente também entra com mindfulness, né, a técnica de atenção plena, relaxamento de Jacobson, né, que é aquele relaxamento progressivo, também entra aqui, e prevenções de recaída, como eu disse no caso de álcool, né, que acaba sendo comum, o pessoal acha que está bem e abandona tudo, e depois de um tempo pode ter a recaída, ensinando o enfermo a lidar com os fatores que desencadeiam situações negativas. Ah, eu estou muito estressado, eu só vou beber um pouquinho porque hoje eu tenho controle. Em alguns casos, não tenho controle. Não é assim que a gente vai resolver quando eu estou numa situação estressante, negativa, preocupante. Ok? Passar aqui, porque eu quero ir com vocês aqui. Na estrutura, né, que a gente vai usar aqui da entrevista motivacional. Então, porque a entrevista motivacional vai ajudar muito os nossos pacientes a não abandonarem o tratamento. Então, ela é muito utilizada nesses casos de doença crônica, tá? E como que ela é, então, estruturada? O método de comunicação diretivo centrado na pessoa, incrementa a motivação intrínseca para a mudança. A gente viu muito isso na CTR, nas perguntas chaves ali. Trabalhar com ambivalência, facilitar a mudança, respeitar a autonomia colaborativa e evocativa, trabalhar com perguntas abertas, afirmações, reflexões e resumos, escuta empática, foco, situação específica, evocação, motivações para as mudanças. Então, aqui, né, foi introduzida por William Miller em 1983 e ela ainda é muito usada. Então, é um recurso que eu acho que vale a pena, nesses casos, fazer uma entrevista mais motivacional, não esquecendo, lógico, das nossas anamneses, que a gente também utiliza e que é de suma importância. E vamos para o protocolo, intervenções e procedimentos, né? Então, a gente fala de 1 a 2 sessões para coleta de dados, histórico da enfermidade, seja ela renal, seja ela uma diabetes, seja qual for o tipo, né, de doença crônica que aquele paciente tenha.
questionar esse paciente sobre o conteúdo. Se for confuso, pergunte de novo, fale, tire todas as suas dúvidas. Usar o BIO-BDI, nesse caso, vai ser importante. Como eu falei, apesar deles estarem aí suspenso, o BDI já tem a versão nova, né? O BIO ainda não, mas eu acho que vale super a pena, porque a gente precisa ver o nível de ansiedade que aquele paciente está apresentando. Eles colocam aqui, né? Tem o caso de um paciente que mostrou que apresenta um elevado nível de ansiedade gerado a partir do estresse causado pelo tratamento de hemodiálise, além de conflitos familiares. O BDI mostra um nível moderado de sintomologia depressiva. Então, a gente vê o quanto aquela doença pode interferir e o quanto usar a escala pode ajudar a gente para mensurar e poder ali, a gente fala que não é só aplicar a escala, mas ver quais foram os índices que aquele paciente colocou como moderado, como severo, que precisa ser trabalhado. Quais foram aquelas afirmações que precisam ser melhores trabalhadas. Gente, tem alguém com áudio aberto. Pode fechar, por favor? E aí ver como que está, então, os sintomas, mensurando mesmo com as escalas. E trabalhando no que der aí muito alto. As intervenções, treino de relaxamento, respiração. Já na primeira e segunda sessão? Sim, porque ele precisa, às vezes, de coisas rápidas para aliviar o que eles estão sentindo. E se a gente demorar muito para fazer isso, aquele paciente pode ir embora. Então, logo nas primeiras sessões, já fazer intervenções vai ser muito importante. Ah, mas ele tem muita demanda, ele precisa ser muito acolhido, ele fala demais. Tudo bem, gente. Novamente, cada paciente é um paciente. A gente fala que o protocolo para isso aqui são 1, 2 sessões, mas a gente sabe que isso pode aumentar muito, dependendo de cada paciente, tá? Então, a respiração, visualização, lembra, pensar no paciente antes da doença, como ele era, quais eram as aspirações, e aí trabalhar com esse paciente a partir dali. O paciente aprendeu a controlar o seu nível de ansiedade antes de entrar na sessão de hemodiálise, vai ser fundamental, vai ser muito importante. Ele vai ter uma qualidade totalmente diferente, muito melhor, né? Atenção, uma das coisas que acontece muito com quem faz hemodiálise, infelizmente, são as veias ficarem muito grossas, né? Um tratamento muito dolorido. Então, a gente consegue minimizar a tensão, consequentemente, a ansiedade desse paciente. Intervenções em etapas. O paciente foi instruído ao deitar no chão e manter os olhos fechados, em seguida limpar, deixar em branco os pensamentos, respirando fundo e controlando. Em seguida, tensionar os músculos do corpo, tendo atenção aos braços com a fístula por um período de 8 segundos, para, em seguida, relaxar, fazendo isso por 5 vezes. Então, aqui é uma técnica, né, justamente para quem faz hemodiálise, mas a gente pode adaptar para outras situações. Quando ele fala, né, deitar ao chão, a gente pode fazer sentado, a gente pode ter um espaço mais confortável para o nosso paciente também, tá? E a discussão sobre a necessidade do treino de relaxamento e psicoeducar sobre a ansiedade e o estresse, tá? Então, as primeiras sessões a gente vai usar muito para isso. Lembrando que a gente faz anamnese, às vezes o paciente, a gente costuma falar para mandar para o paciente, para ele responder em casa, já trazer isso. A gente sabe que alguns pacientes não trazem, né? Que às vezes a gente precisa fazer em sessão e pode levar mais tempo. Aplicar escala e dar devolutiva dessas escalas, porque se ele estiver com índice muito alto de ansiedade, né, ou dos pensamentos ali mais depressivos, a gente já tem que fazer intervenção. Então, não é aplicar, aguardar e na próxima eu converso. A gente já precisa dar uma devolutiva. Pode levar mais que 1 ou 2 sessões. E aí, depois,
terceira e quarta sessão para intervenção. A psicoeducação, né, na enfermidade segunda TCC, a gente precisa, então, mostrar o modelo cognitivo, explicar esse modelo cognitivo de forma que ele entenda sobre esse modelo cognitivo, que fique claro para ele, né? Ensinar o pensamento, as patologias, ensinar como que funciona o comportamento, as reações fisiológicas, segundo o nosso pensamento, nossas distorções. E sobre o seu tratamento. Ali a gente já vai falar mais ou menos para o nosso paciente como que vai ser esse tratamento conosco, da sua terapia, tá? Aqui ele fala, né, das informações e orientações relacionadas aos sintomas de ansiedade, irritabilidade, necessidade de mudança no estilo de vida, controle da ingesta hídrica, porque é um paciente de hemodiálise, cuidado com a fístula, realização de atividades prazerosas, buscando motivá-lo para a mudança do estilo de vida, seu melhor self, trazer a resiliência para esse paciente. Exercício, treino de respiração diafragmática, visualização. Dessa vez, aí ele, né, dá um exemplo aqui, dessa vez, busca-se que o paciente mantivesse o seu tempo e mente ocupado para atividades prazerosas, que fizesse se sentir bem. O propósito, ao fazer que ele adquirisse essa habilidade, foi transformado em hábito, ou seja, em uma rotina, substituindo a anterior, que são as aspirações que a gente trabalhou na CTR, né? E a gente pode aqui até incluir o que eu vou fazer depois que eu estiver bem, né? Porque a gente percebe que alguns pacientes, eles ficam desesperançosos. E quando eu entro com a projeção do que eu vou fazer depois que eu estiver bem, ele já consegue imaginar quais as aspirações, o que ele vai aproveitar da vida dele depois que ele estiver melhor, né? Que ele não estiver num tratamento tão intenso, porque é crônico, então vai acompanhar ele, mas ele vai ter melhoras, tá? Nessa circunstância, o paciente já sabe identificar seus problemas, conhece os sintomas, os comportamentos por isso. Para evitar essas antigas rotinas, foi elaborado um conjunto, uma lista de atividades, daquilo que ele gosta de fazer, que gerasse satisfação e prazer. Nessas atividades foi considerado o uso de uma lista de livros de sua preferência. A gente falava na CTR muito de música, atividades esportivas, né? Para que gerasse satisfação e prazer. Nessas atividades, foi considerado o uso de uma lista, né? Então, para eles ali, para o autocuidado, situações atuais, ajudando a refletir. Pode colocar ali, sentar-se numa praça com um amigo, aquele paciente não tem condições de ir para uma praça, ele está muito debilitado. Então, essa pessoa pode vir até ele, pode ser uma pessoa que ele goste da família, né? A gente tem que ver as questões também de imunidade, se ele vai poder receber ou não visitas, como que vai estar a situação daquele paciente para saber quem pode ser essa rede de apoio nesse momento. Do autocuidado, fazer uma coisa prazerosa para ele ter uma distração de pensamento. Eu não vou pensar só na minha dor, só no meu tratamento, só na minha doença, mas eu tenho outras coisas que me trazem prazer, que me levam para o meu modo adaptativo, tá? Visualização, orientada para que se imaginasse gradativamente seu lugar preferido, mantendo a respiração sob controle, vivendo e sentindo essa projeção de uma forma mais real possível. Essa técnica foi retirada com o objetivo de que o paciente pudesse reproduzi-la em casa, sem que alguém lhe ajudasse como fazê-la. Então, ele pode fazer sozinho, ele pode fazer a gente vai ensinar aquele paciente a fazer no consultório, mas ele pode fazer sozinho, ele pode fazer com alguém também, tá? Essa técnica de visualização também é uma que a gente utiliza para perdão, né? Quem viu lá o congresso que a gente teve há pouco tempo online da TCC, eles falaram,
dessa forma. Quanto mais real você imaginar a situação, melhor vai ser para você ir para o imaginário e poder reestruturar essa crença que está negativa numa crença mais adaptativa. Relata que tem realizado esse exercício em casa, sentindo-se bem, mais aliviada. Tarefa de treino de relaxamento e respiração com visualização. Então, todas as sessões vai ter muito isso para terapias com doenças crônicas. Relaxamento, respiração, visualização. Ir para o imaginário. E de quinta a sexta sessão. Lembrando novamente que vai depender de cada paciente, que a gente precisa, como está a adesão dele no processo, se é um paciente que fala muito, se é um paciente que precisa ser acolhido, isso pode aumentar, tá? E a gente precisa trabalhar as recaídas do paciente também, que vem após isso. Então, adesão, o reforço nas modificações do estilo de vida, seu melhor self, suas aspirações vão ser trabalhadas aqui. Reestruturação cognitiva, pensamento disfuncionais identificado, então a lista de distorções cognitivas e associado ao medo de sentir dor na punição e durante as sessões de hemodiálise. Não, daí o pensamento. Não tenho mais volta, acho que a minha doença vai me matar, igual o meu pai. E no caso, o pai também tinha um problema crônico. Eu não entendo por que tenho isso e nem se tenho algum tempo mais para viver. Então, a gente trabalha o pensamento disfuncional do paciente, que aqui tem tudo a ver com a crença central dele. Dessensibilização sistêmica e autoinstrução, buscando minimizar a ansiedade antecipatória, associação a funções e auxiliar no desenvolvimento do pensamento mais adequado em relação à situação aversiva. A punção são as fístulas, que é o que causa muita dor no caso de hemodiálise, né? Algumas doenças, como a gente falou aqui, são silenciosas, como a diabetes, que às vezes não causa dor, e quando vai vir causar dor, a pessoa, infelizmente, já está no nível, né, diabético muito alto. Exercícios de RPD, que é o registro de pensamento disfuncional, tarefas como o registro de pensamento disfuncional, o treino de relaxamento e respiração e visualização. Esses pacientes de doenças crônicas, aqui é um protocolo da TCC, mas facilmente todos aqui que acompanharam o livro da CTR pode ver que pode se incluir, né, no livro da CTR e a gente utilizar a seta da CTR, então, aqui, em energizar, em empoderar. Porque se aquele pacientinho não tiver energizado, a gente não consegue seguir com ele. Ele não vai fazer RPD, ele não vai fazer relaxamento, ele não vai fazer respiração diafragmática, ele não vai conseguir fazer visualizações de como eu era antes da doença e como eu posso ser mais feliz com essa doença mais controlada. Então, facilmente é um paciente que a gente pode também colocar na CTR para tratá-lo. Então, a gente vê que a TCC coloca aí em 6 passos de intervenções, que eles colocam como sessões. Eu sei que no dia a dia, no consultório, a gente vai levar muito mais tempo. E tudo bem, né? A gente vê aqui com protocolos fechados, estruturação de sessão. Mas a gente sabe que cada paciente é um paciente. Mas protocolo para dor crônica, a gente vai usar basicamente RPD socrático, porque vai ser de extrema importância para trabalhar os pensamentos disfuncionais, fazendo as perguntas certas, que se comprova, né? E se isso for verdade, você é capaz de lidar com isso, mostrando situações anteriores que ele foi capaz de lidar com isso, tá? Treino de relaxamento progressivo, e não só o de Jacobson, mas outros treinos de relaxamento, respiração diafragmática, e o imaginário, a visualização para esse paciente.
Então, a gente vê aqui que existe também um protocolo para doenças crônicas na TCC, e que, se bem empregado, se bem estruturado, com muita empatia, a gente consegue trazer uma vida com mais qualidade para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Então, essa foi a aula de hoje. Vou descompartilhar aqui, né? Interromper o compartilhamento, e eu espero que todos vocês tenham gostado. Uma excelente noite a todos.